Uma coisa muito bonita da vida cristã é quando o Evangelho pode ser visto e não somente ouvido. Então é bonito ver quando vidas são transformadas pelo poder de Deus e encontram grande prazer em se doar. A vida cristã verdadeira é uma vida de autodoação pela causa do reino, não é? Então, esse é um momento muito abençoado de podermos reconhecer o trabalho, a dedicação daqueles que se dispõem a servir ao Senhor. E nós servimos a Deus servindo as pessoas, não é? E nisso encontramos grande alegria, grande satisfação e grande paz. Que Deus seja louvado por isso. Se houver alguém nos visitando nesta noite de Páscoa, que seja bem-vindo, que seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma mensagem sobre o significado da Páscoa. E existem muitas coisas equivocadas na nossa cultura a respeito da Páscoa. E nessa noite nós queremos corrigir, biblicamente falando, algumas destas distorções. Se nós olharmos lá em 2 Timóteo 4:4, o apóstolo Paulo diz que chegaria o dia em que as pessoas se desviariam os seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Nós estamos vivendo um tempo caracterizado por isso. As pessoas estão voltadas a fábulas. Por exemplo, as fábulas da Páscoa. Essa ideia do coelho de Páscoa, os ovos de chocolate, as histórias todas que são contadas sobre isso, são fábulas. Então as pessoas desviam os seus ouvidos da verdade que está na Bíblia Sagrada e passam a acreditar em fábulas. Então nós queremos olhar para a Bíblia e encontrar nela o que é a Páscoa, que é celebrada neste dia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Aí nós vamos encontrar o sentido judaico da palavra Páscoa, que em hebraico significa passar por cima, Pesach, passar por cima. E nós vamos ver por quê. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deixa eu parar aqui para fazer um parêntese. Israel tem dois calendários. Israel tem um calendário civil e tem um calendário religioso, um calendário espiritual. Portanto, no calendário espiritual, este mês
que é o mês de Abib, o mês da primavera, seria o primeiro mês do ano espiritual. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fazeis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quero fazer mais um parêntese, porque esta narrativa, na verdade, esta ordenança de Deus ao povo de Israel, que era escravo no Egito, mas esta ordenança contém dados proféticos que apontam para Jesus. Toda a Páscoa judaica aponta literalmente e profeticamente para a pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo, que se daria na plenitude dos tempos, no período da nova aliança, do Novo Testamento. Então, Deus está orientando as famílias de Israel a separarem do seu rebanho um cordeiro de 1 ano, sem mácula, e eles deveriam guardá-lo e examiná-lo por 4 dias. Este cordeiro haveria de ser cuidadosamente examinado. Para quê? Para saber se nele, porventura, pudesse se encontrar algum defeito, alguma mácula. E então, no 14º dia do mês de Abib, Abib quer dizer o mês em que os campos floresciam, não é? Então, a primavera. Então, no 14º dia, depois de 4 dias em que o cordeiro era examinado, o cordeiro era sacrificado. E a maneira de se sacrificar o cordeiro era exatamente crucificá-lo. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. As ombreiras são as 2 laterais de uma porta, e a verga da porta é aquela parte do alto. Então Deus orientou que eles tomariam o sangue do cordeiro pascal e aspergeriam este sangue, passariam este sangue nas 2 ombreiras e na verga da porta de entrada das casas. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Pães asmos quer dizer pães não fermentados. Com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Cada item da culinária da refeição pascal tem um significado espiritual. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo,
a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora prestem atenção no versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, vocês já leram no livro de Êxodo sobre as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. O que Deus está nos falando aqui é que aquelas 10 pragas foram um juízo sobre os deuses do Egito. Os deuses que eram adorados no Egito. E agora Deus está falando da 10ª praga, que dentre as 10 foi a mais severa, que acabou prostrando o Egito. Versículo 13 continua: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa judaica é um memorial eterno. Os judeus celebram a Páscoa anualmente, e nós já fizemos aqui várias vezes uma demonstração de como é o ritual da Páscoa judaica. Mas o que há de mais importante para dizer para vocês é que a festa da Páscoa é um memorial. Por ser um memorial, é uma celebração de algo que aconteceu no passado. Então, a história do Êxodo foi uma história real, aconteceu, e ela está ligada à libertação dos hebreus do contexto da sua escravidão no Egito. Então, liderados por Moisés como profeta, eles confrontaram os deuses do Egito e saíram do Egito. A cerimônia da Páscoa foi celebrada por um povo que estava pronto para peregrinar pelo deserto. Eles estavam prontos para deixarem o Egito. Então é importante nós notarmos que a palavra de Deus, ela tem um aspecto histórico. Foram feitas pesquisas arqueológicas. Eu tenho um livro inteirinho sobre a arqueologia do Êxodo, com comprovações históricas do Êxodo e da travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel. Mas a palavra de Deus não é feita somente de história. A palavra de Deus tem um sentido profético. Esse texto aqui está apontando para
o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento exato da figura do Cordeiro Pascal. Tanto é que, quando Jesus desceu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, Deus revelou ao profeta João Batista que Jesus era o Messias. E ele pôde dizer então: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi o cumprimento da profecia. Então, além do aspecto histórico, as Escrituras têm um aspecto profético. Está apontando, está indicando para algo que Deus fará, ou então que já fez, como no caso da vinda do Senhor Jesus Cristo. E há um terceiro aspecto importante da palavra de Deus, é o aspecto pessoal. A palavra de Deus está falando conosco exatamente hoje, agora. Existe um aspecto pessoal porque a palavra de Deus precisa se cumprir na minha vida. Ela precisa se cumprir na sua vida. Amém? E assim é o sentido da Páscoa. Ela se cumpriu em Jesus. Você sabe que Jesus também foi examinado por 4 dias. Se você ler o Evangelho atentamente, você vai ver que Jesus também foi examinado. Ele foi examinado pelos saduceus, ele foi examinado pelos fariseus, ele foi examinado pelos herodianos, ele foi examinado 4 vezes sucessivamente, por 4 dias. E você sabe qual foi a conclusão que todos eles chegaram? Que não havia nele nenhuma mancha. O cordeiro estava apto para ser sacrificado. E sabe, meus irmãos, que ali em Jerusalém, pela chamada Porta das Ovelhas, no dia da Páscoa, entrava pela Porta das Ovelhas em torno de 250.000 cordeiros, que eram levados para o templo, onde eram sacrificados, o sacrifício da Páscoa. E a cada ano os judeus levavam aqueles cordeiros para que fossem sacrificados para a realização da Páscoa judaica. Mas Jesus, meus irmãos, depois que ofereceu o seu sangue puro e sem pecado, pelo resgate da nossa alma, nós sim que éramos pecadores, fomos resgatados pelo sangue de Jesus, fomos perdoados pelo imenso amor e pela graça de Deus. E depois que Jesus ofereceu o seu sangue, nenhum outro sangue mais é necessário, porque uma gota somente do sangue de Jesus seria o suficiente para redimir o mundo do seu pecado. É por isso, então, que o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, se você quiser abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento
velho. O fermento velho representa o pecado, os vícios, a amargura, a mágoa, toda esta dor, toda esta contaminação que nós trouxemos do nosso passado. A palavra de Deus vem e diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E aqui o apóstolo Paulo, ele está se referindo não somente à Páscoa, mas uma outra festa que vem juntamente com a Páscoa. Eu queria mostrar um quadro para vocês, um sinótico da Páscoa. E está aí. Eu não sei se está dando para vocês fazerem a leitura, mas aí nós temos um sinótico das 3 festas ordenadas por Deus ao povo de Israel. E você poderia fazer a pergunta: mas isso é para o povo judeu? E que interesse isso tem para nós? Ora, meus irmãos, tem muito interesse em todos os sentidos. Por quê? Porque Deus vinha revelando desde o Antigo Testamento o seu plano de redenção para a raça humana. É bem verdade que os judeus não entenderam muito bem isso. E até hoje há muitos que não entendem absolutamente o sentido profético do planejamento de Deus, ilustrado e exemplificado através das 7 festas ordenadas por Deus no Antigo Testamento. E que começa lá pelo número 1, que é a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. Como vocês sabem, todas as festas judaicas estão relacionadas à colheita. Israel era um povo que se dedicava à agropecuária. Era um povo predominantemente pastoril e agricultores. Então, a festa da Páscoa, assim como a festa dos pães asmos e a festa das primícias, estão relacionadas ao início da colheita. Não é? Desloca um pouquinho para cá. No que se refere à nossa redenção, representa o passado do projeto da redenção divina. Jesus já se deu por nós. Ele já pagou o preço. Ele mesmo disse: está consumado. Então isso se refere ao passado. Por favor, mostre um pouquinho mais ali sobre a festa da Páscoa. Tá? Então, a Páscoa, nós temos a importância do sangue do Cordeiro Pascal. Nós temos então ali, a Páscoa é o início do plano redentivo de Deus. É interessante que Deus nada faz sem um plano. E a Bíblia diz que Ele revela o seu plano aos seus profetas. Amém? Aquelas pessoas mais íntimas de Deus. Deus então segreda para estas pessoas os seus propósitos. Então, com a Páscoa que nós estamos celebrando nesta noite, tem início
a redenção. E a festa dos pães não levedados, e que era absolutamente proibido a encontrar-se o fermento na casa de um israelita. Ora, que significado tem esse? O fermento é uma figura do pecado. Jesus mesmo disse: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Disse certa vez o apóstolo Paulo que as más conversações corrompem os bons costumes, não é assim? Então, o fermento é algo que em pequena quantidade leveda toda a massa. Então, a festa dos pães asmos tem o sentido da santificação, de nos apartarmos do pecado, de apartarmos a nossa família de tudo aquilo que contamina. E, finalmente, a festa das primícias. Primícias quer dizer primeiros frutos. Em Israel, os primeiros frutos eram sempre do Senhor. Eram oferecidos ao Senhor. Assim que a primeira cria de uma vaca, por exemplo, ou de uma ovelha, era oferecido ao Senhor. As primeiras espigas de uma plantação de milho ou de trigo eram do Senhor. Então, aquelas espigas do trigo que produziam prematuramente na primavera, o israelita colhia aqueles frutos prematuros, aqueles primeiros frutos maduros, e levava como uma oferta ao Senhor. Amém? Então era totalmente oferecido ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia nos ensina depois que Jesus vem, e o apóstolo Paulo chama Jesus de primícias da ressurreição. Jesus é primícia. Jesus ressurgiu dentre os mortos antes de todos nós. Mas o nosso dia vai chegar, amém? Porque assim como ele ressurgiu dentre os mortos, nós ressurgiremos também. Domingo passado, nós falamos que Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte. Amém? E Jesus creditou esta vitória na nossa conta. Amém? Por isso, meus irmãos, que essas festas judaicas, elas nos revelam um plano estratégico de Deus para a redenção dos perdidos. Então, depois aqui de 50 dias que passam a Páscoa, nós temos a festa de Pentecostes. 50 dias após, 7 semanas, tá? 50 dias. E a festa de Pentecostes, ela é o cumprimento da promessa de Deus Pai, de que enviaria o Espírito Santo. Então, o Pentecostes acontece na festa de Pentecostes. Aqui, relacionando com a colheita para o povo judeu. Quase toda a colheita
já havia a colheita de grãos, já havia sido praticada. Então, nós estamos aqui. Esta festa de Pentecostes é o nosso presente. Agora vamos mostrar um pouquinho do futuro para vocês. Por favor. Existem 3 outras festas que os judeus celebram. Mesmo que às vezes se não são judeus que creem em Jesus como Messias, eles não encontram um sentido perfeito para a festa. Apenas um sentido histórico e um sentido de cumprir a ordenança divina. Aí nós temos a festa das trombetas, a festa, o dia da expiação, o Yom Kippur, e finalmente a festa dos tabernáculos. Então, essas 3 festas aqui, que está representado aí com o número 3, elas assinalam para o futuro o cumprimento do plano da redenção. Apenas por curiosidade, a Bíblia estabelece muito claramente a data da morte de Jesus, depois a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a Bíblia nada fala sobre a data do nascimento do Senhor Jesus, né? E não fala também sobre a data da volta do Senhor Jesus. Estudando meticulosamente a Bíblia, e nós fizemos isso no curso de teologia do PBC, nós encontramos uma evidência escriturística muito concreta de que Jesus teria nascido por ocasião da festa dos tabernáculos. É exatamente a festa dos tabernáculos que assinala para nós, profeticamente, a glória da vinda do reino messiânico e, portanto, a conclusão do plano da redenção divina. E aqui, então, fecha-se o ciclo das colheitas. Com a festa de tabernáculos, tudo foi colhido. Não há mais nada para se colher. Há somente para celebrar. Os celeiros estão cheios, os lagares estão completos, há vinho, há mosto, há azeite, há trigo, há cevada em abundância. Então o povo de Deus celebra, desfruta da glória da provisão celestial. Amém? Então nós fizemos aí para vocês um sinótico das festas ordenadas por Deus. Estas são festas judaicas. Por exemplo, nós como igreja, nós não temos a obrigatoriedade de observar estas festas, mas nós temos o dever de conhecer o seu significado profético, porque Deus tem uma agenda, um cronograma, e a agenda de Deus foi revelada a Moisés, e ela está sendo cumprida agora na era da nova aliança. Eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre isso, como o calendário de Deus para a restauração da igreja tem alguma relação com estas festas. Por exemplo, Martinho Lutero, há um pouco mais de 500 anos atrás, ele, estudando a palavra, um certo versículo do livro de Romanos se destacou como vida diante dele. E ele leu lá que o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero, então, teve, por divina revelação do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, ele teve
oportunidade de restaurar a doutrina da justificação. A maneira como Deus agiu para nos perdoar os pecados. Então, Martinho Lutero, de certa forma, ele estava restaurando o significado profético da festa da Páscoa. Ele estava profeticamente recapitulando o significado da Páscoa, como redenção, como perdão de pecados, como justificação. Muito bem, vamos dar mais um exemplo. Um pouquinho de tempo decorreu após Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e outros reformadores, e Deus levantou dois irmãos na Inglaterra, John Wesley e Charles Wesley. John era o pregador e Charles era o cantor. E através daquele pregador e daquele cantor, Deus chacoalhou a Inglaterra. E o movimento metodista, posteriormente, o movimento de santidade das igrejas Holiness, todo veio desta linha de restauração. Mas o que foi que John Wesley restaurou para a igreja? Ele ensinou que Deus não quer somente perdoar pecados, mas que Deus quer também nos salvar do poder do pecado. Então nós vemos que Lutero ensinou o remédio de Deus para a penalidade do pecado, que não há nenhuma condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus. Então este foi o ensino de Martinho Lutero. Ele vem e ele nos dá um remédio para a penalidade do pecado. Mas John Wesley foi usado por Deus para restaurar para a igreja o sentido da festa dos pães asmos, que tem o sentido da santificação. Então Wesley ensinou o remédio de Deus para o hábito de pecar. Porque um pecador pode ser perdoado dos seus pecados, sem, contudo, perder o hábito de pecar. É como se pudéssemos cortar uma árvore, mas que ela continuasse ainda produzindo frutos. Quantos já viram isso? Eu, muitos anos atrás, foi cortado um pé de siriguela, lá no sítio do pastor Nê. Então ele mandou cortar uma árvore, um pé de siriguela. Uma pena, não é? Porque siriguela é uma fruta gostosa. Ocorre que o pé de siriguela estava carregado. E ficou um galho da árvore carregado de frutos. E aqueles frutos permaneceram ali por uns 15 dias. Estavam vermelhinhos. E um dia eu estava por lá e eu falei, que bom, eu vou comer estas siriguelas. Que depois já de 2 semanas, elas estão aí vermelhinhas e bonitas ainda. E eu fui lá e pus uma na boca. Um gosto horrível. Estava completamente amarga. Não havia mais vida naquele fruto. Havia somente morte, porque aquele fruto estava separado da sua raiz. Assim também, meus irmãos, há pessoas que foram redimidas, mas não perderam os hábitos
pecaminosos do passado. Então, o ensino de John Wesley foi, de certa forma, usando a metáfora das festas ordenadas por Deus, a restauração do ensino a respeito dos pães asmos. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a um novo estilo de vida. Se nós podemos dizer que Cristo está em nós, nós temos que dar testemunho de um novo estilo de vida. Que não seja necessário nós chegarmos para as pessoas e dizermos: olha, eu sou crente, eu me converti, eu fui salvo. Não precisa, meus irmãos. Uma pessoa que foi salva, todos saberão que esta pessoa foi salva. Ela não precisará dizer uma só palavra. Sabe, meus irmãos, é muito simples, é só você comparar uma fotografia da pessoa antes de receber a Cristo e outra depois de receber a Cristo. Eu desafio você a examinar isso e você vai ver a diferença. É a mesma pessoa, mas tem um brilho diferente no rosto da pessoa que recebeu a Cristo. Então, ser um filho de Deus não é aquilo que você diz ser, mas é aquilo que você é por natureza em sua vida. Não significa uma religião que você abraçou. Significa uma vida que tomou conta do seu coração, uma vida que é eterna. Agora, meus irmãos, depois nós temos outros aspectos da restauração da igreja que estão relacionados com estas festas. Por exemplo, a festa de Pentecostes tem a ver com o batismo no Espírito Santo. Então, desde o século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, ocorreram grandes avivamentos espirituais. No comecinho do século XX, na cidade de Los Angeles, começou um avivamento, meus irmãos. E ali, então, se diz que começou o avivamento pentecostal. Num lugar, num endereço chamado Rua Azusa, na cidade de Los Angeles. Um grupo humilde de crentes começou a se reunir num antigo armazém que havia ali na Rua Azusa, liderados por um pregador negro chamado Seymour. E o fogo de Deus começou a cair na Rua Azusa. Era tão intenso o poder de Deus naquele lugar, que um certo dia os vizinhos chamaram o corpo de bombeiros. Porque eles literalmente viam o fogo do Espírito Santo cair sobre as pessoas que estavam orando naquele lugar. E certa vez entrou um judeu, e que conhecia muito bem a língua hebraica, e entrou naquele lugar. E uma pessoa humilde, que mal sabia falar o inglês, começou a profetizar em hebraico, na língua daquele judeu, e começou a falar sobre as maravilhas de Deus. E ali então, em Los Angeles, começou a restauração da festa de Pentecostes. Então, todos estes aspectos que haviam sido planejados por Deus lá no Antigo Testamento, começaram a se cumprir na era do Novo Testamento. E o que foi que desencadeou o cumprimento das profecias? A obediência
do Senhor Jesus Cristo. Porque pela desobediência de um só homem, todos nós caímos em condenação. Mas foi pela obediência de um só, Jesus Cristo, que fomos reconciliados. Que fomos amados por Deus. Que fomos reconciliados por Deus. E da mesma forma, por favor, me escute com atenção, da mesma forma que lá no Egito, quando o anjo de Deus passou sobre o Egito, e ele viu o sangue do Cordeiro Pascal, aquele sinal que fora posto nas portas das casas dos israelitas, e que não havia aquele sinal na porta da casa dos egípcios. Quando o anjo que fora designado por Deus para matar os primogênitos, naquela 10ª praga do Egito, eles viram o sangue e então aquele anjo passou por cima. Aí a palavra Pesach. Passou por cima. E ao passar por cima, poupou a vida dos israelitas que estavam ali se alimentando daquele cordeiro antes de saírem para o deserto. Porque eles seriam um povo livre pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então eu quero lhe contar um segredo da palavra de Deus. Não importa como foi o seu passado, o quanto você pecou e o quanto você entristeceu o coração de Deus. Importa que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida. Importa que você tenha recebido a Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Importa que você tenha crido no sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Importa que você creia que Ele pagou o preço por você e que agora você, como um filhinho amado de Deus, pode entrar novamente na presença do Pai. Então o segredo é esse: quando Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, justo e santo juiz de todos os vivos e mortos, quando este Deus sumamente poderoso olhar para você, Ele não vai te aniquilar por causa dos seus pecados, porque eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Deus vai olhar para você e Ele vai ver Jesus Cristo que está sendo formado em você. E o Pai ama profundamente com amor eterno ao seu Filho. E Ele ama com amor eterno aqueles em cujo espírito a imagem de Jesus Cristo está sendo restaurada, está sendo formada. Então não tema, povo de Deus, quando o Altíssimo olha para nós, o que Ele vê não é o Paulo, não é o Pedro, é o seu Filho amado Jesus Cristo. É por isso que o livro de Atos diz que a cada dia o Senhor acrescentava a Jesus aqueles que haveriam de crer. É provável que na sua tradução está escrito, acrescentava a igreja aqueles que haveriam de crer, ao corpo de Cristo. Mas a tradução mais correta é, a cada dia acrescentava ao Senhor Jesus Cristo,
aqueles que haveriam de crer. Amada igreja, esta bênção tão grande que nós estamos compartilhando com vocês, somente foi possível porque Jesus é a nossa Páscoa. E o apóstolo Paulo está nos dizendo então, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, portanto, façamos festa. Mas uma festa sem fermento. Qual é o tipo de festa que glorifica a Deus? Meus irmãos, as festas do Senhor não são festas para nos divertirmos, são festas para celebrarmos as realidades eternas do reino de Deus. No nosso mundo, quando se fala em festa, as pessoas pensam em se divertir. Nós pensamos em celebrar. As nossas festas têm um significado profético. A nossa vida tem que ser um cumprimento das profecias da Bíblia. Amém? Lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, o Espírito Santo nos diz, através de Paulo, o tipo de festa que glorifica ao Senhor. Quando ele diz assim, que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Portanto, nós devemos nos purificar do fermento velho deste mundo. Irmãos, o mundo só tem coisas velhas para nos oferecer. Quantos aqui já descobriram isso? O mundo onde nós estamos terminando a nossa peregrinação não tem nada de novo para te oferecer. Eu tive um professor no seminário que contava uma história que dizia ser verídica, que um jovem se apartou do Evangelho. Era um jovem assíduo na sua igreja e se desviou. Provavelmente foi atrás das coisas velhas que o diabo oferece. E um dia, esse pastor ia passando pelo viaduto do Chá, quem conhece lá em São Paulo, e encontrou com aquele jovem. Se você encontrar alguém ali, não tem como não perceber, não é? E muito desconcertado, o jovem desviado chegou para o seu pastor e perguntou: pastor, quais são as novidades? E o pastor disse: a única novidade é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu, usando essa história que aprendi com o meu professor, eu sempre uso esse versículo, que eu, como pastor, sou muito conhecido. E as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. Então é muito comum eu chegar, às vezes, em alguma loja, uma oficina, e eu ouço essa pergunta muitas vezes: pastor, e qual é a novidade? E eu sempre digo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, isso é coisa nova. O plano profético de Deus é coisa nova que está acontecendo. O que o mundo pode te proporcionar são coisas velhas, rotas,
esfarrapadas, que não podem dar satisfação eterna, que podem dar apenas uma satisfação passageira, e depois vai acrescentando mais dores ao seu corpo, mais dores à tua alma. Mas Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa fonte de satisfação eterna. Ele disse que Ele nos daria de beber da água da vida, e que se nós bebêssemos da água que Ele tem para nos dar, nunca mais teríamos sede. Isso quer dizer, ficaríamos plenamente satisfeitos. Amém? Esse é Jesus, a nossa Páscoa. Porque como diz 1 João 3,14, nós já passamos da morte para a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu vou encerrar. Eu queria pregar mais, porque eu amo falar do meu Senhor e Salvador Jesus. Amém? E se vocês tiverem paciência, vão continuar me ouvindo por mais algum tempo. Amém? Mas hoje eu preciso encerrar, porque nós temos uma bênção nesta noite de Páscoa. O nosso coral vai cantar. Amém? Então vamos adorar a Deus com o nosso coral. Então, os coristas, por favor, venham para frente.